O arquivo tinha sido editado às 18h47 de uma terça-feira. Ninguém avisou, ninguém explicou. O nome simplesmente sumiu, substituído por outro, num campo pequeno, quase invisível, do tipo que ninguém lê nos relatórios que rodam em apresentação para a diretoria. 11 anos de trabalho. Uma linha no sistema. Sem reunião, sem conversa, sem ao menos a decência de um e-mail direto. Quem fez isso contava que ela não fosse perceber, ou que, se percebesse, não tivesse como reagir. Erraram nos 2 pontos. O que acontece a seguir é o tipo de história que circula nos bastidores das empresas, mas raramente chega a público, porque quem vence prefere o silêncio ao escândalo, e quem perde prefere o esquecimento à exposição. Existe algo curioso no ambiente corporativo. Muita gente observa o que acontece ao redor, mas poucos se posicionam de verdade. Aqui no canal acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas. E cada interação, por menor que pareça, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e leva essas histórias para quem mais precisa ouvir. Se você ainda não está inscrito, vale verificar agora. Deixa o like também. Leva 2 segundos e faz diferença real. E escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá, pode ser o que você espera dessa história. Porque a virada que está por vir não foi ruidosa, não foi dramática. Foi silenciosa, metódica e inevitável. Do jeito que só acontece quando alguém passou anos se preparando sem que ninguém percebesse. Teve um dia que o sistema de log corporativo destruiu 11 anos de carreira em uma linha. Não foi uma reunião dramática, não foi um e-mail com cópia para a diretoria, não foi nem uma conversa difícil com o RH. Foi um registro automático, frio, burocrático, do tipo que ninguém nunca lê. Valentina Greco estava verificando alterações num arquivo compartilhado, rotina que ela fazia toda semana, quando o cursor parou numa entrada do histórico. Editado por C. Drummond, 14/3, 18h47. Ela clicou. O campo que havia sido alterado era simples, pequeno, quase invisível nos relatórios que rodavam em apresentações para a diretoria nacional toda semana. Responsável técnica, Valentina Greco, tinha virado responsável técnico, Cássio Drummond. Uma edição, sem justificativa, sem comunicado, sem ao menos a decência de um aviso. 11 anos de trabalho apagados como se fossem um erro de digitação. Valentina fechou o notebook devagar, pegou a xícara de café que já estava fria há horas e ficou olhando pela janela do 14º andar, por um tempo que ela mesma não conseguiria medir depois. Para entender o tamanho do que aconteceu naquele março, você precisa entender quem era Valentina antes de Renato Falcão existir na história. Ela tinha 38 anos, 12 de mercado, 11 dentro da Veltrix Consultoria Empresarial, uma firma de médio porte especializada em reestruturação financeira corporativa, o tipo de empresa que ninguém conhece pelo nome, mas que está por trás das maiores renegociações de dívida do país. Valentina não tinha o sobrenome certo, não jogava golfe, não aparecia nas fotos dos eventos de fim de ano ao lado da diretoria. O que ela tinha era uma carteira de clientes construída cliente por cliente, crise por crise, reunião por reunião, a mais lucrativa da empresa, responsável por 43% da receita recorrente. Cada relacionamento tinha sido cultivado com uma paciência quase cirúrgica. Ela sabia o nome dos filhos, as preferências de horário, os medos não ditos em cada negociação. Era o tipo de ativo que não aparece em nenhum balanço, mas que sustenta tudo. E foi exatamente isso que a tornou um alvo quando Renato Falcão chegou. Renato Falcão tinha 51 anos, cabelo grisalho cortado rente, e aquele jeito específico de cruzar os braços durante reuniões que comunicava uma coisa só: eu já decidi, estou aqui por protocolo. Ele havia sido contratado 6 meses antes, com o título de diretor de operações e uma missão declarada de modernizar a estrutura da empresa. Na prática, modernizar significava cortar o que ele não entendia e promover o que ele controlava. Valentina representava tudo o que ele não controlava. Uma profissional com acesso direto a clientes estratégicos, com relacionamentos que antecediam a chegada dele
e com um conhecimento técnico que ele jamais conseguiria replicar num PowerPoint de reestruturação. Ela era inconveniente, competente demais para ser ignorada, independente demais para ser manipulada. Então Renato fez o que homens inseguros em cargos de poder fazem quando encontram alguém que sabe mais que eles. Arrumou uma forma de tornar essa pessoa invisível, sem precisar justificar nada formalmente. A reunião que mudou tudo foi marcada com 40 minutos de antecedência, numa terça-feira às 9 horas, sem pauta e sem contexto. Valentina recebeu o convite pelo sistema interno, enquanto ainda estava no elevador, café na mão, subindo para o 14º andar. Quando empurrou a porta de vidro da sala de reunião, Renato já estava sentado, e do lado dele havia um rosto que ela nunca tinha visto. Cássio Drummond, 34 anos, MBA europeu, terno que ainda cheirava a loja, o tipo de sorriso de quem ganhou um prêmio que não disputou. Renato não ofereceu café. Não fez apresentação formal. Foi direto. Valentina seria realocada para funções internas de suporte, como parte da nova estrutura operacional. Cássio assumiria a carteira de clientes dela. Prazo de transição, 7 dias úteis. Ela ouviu tudo sem piscar. Por dentro, sentia aquela mistura específica de humilhação e clareza que só aparece quando a injustiça é tão explícita que não deixa espaço para dúvida. Ela entendeu tudo naquele momento, e entendeu também que ia precisar ser mais inteligente do que nunca. Naquela mesma tarde, duas coisas aconteceram quase simultaneamente. O crachá de Valentina perdeu o acesso ao andar executivo. Ela descobriu quando a catraca travou na sua frente com um bip seco, num corredor cheio de gente, e precisou fingir que estava procurando algo na bolsa enquanto sentia o rosto queimar. Minutos depois, chegou um e-mail automático de TI informando que seu endereço corporativo havia sido atualizado para o novo padrão de suporte interno. O endereço com seu nome completo, que ela usava há 11 anos em comunicações com os maiores clientes da empresa, havia sido substituído por um genérico: suporte.interno04@veltrix.com.br. Sem transição, sem aviso aos clientes, sem nenhuma consideração pelo que aquele e-mail representava em termos de credibilidade profissional. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois foi ao banheiro, fechou a porta do cubículo, respirou fundo 3 vezes, o tipo de respiração que não acalma, só compra tempo, e voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Porque era exatamente isso que ela precisava que todos pensassem. Em casa naquela noite, Valentina abriu um documento em branco e começou a escrever. Não era um desabafo. Não era uma carta de demissão. Era um inventário. Ela listou cada cliente da carteira, cada contrato ativo, cada detalhe que jamais havia sido documentado no sistema da empresa, porque esse tipo de conhecimento não cabe em campo de formulário. O nome da filha do diretor financeiro do Grupo Almada, que havia nascido prematura em 2020 e que Valentina havia mencionado numa ligação de rotina e que Ricardo Almada nunca esqueceu. O acordo verbal firmado num jantar em novembro de 2019, que nunca entrou em contrato, mas que definia a ordem de prioridade em caso de renegociação. E então, enterrada nas suas anotações pessoais, ela encontrou o que precisava: a cláusula do adendo 7. Valentina fechou o documento, salvou com senha e, pela primeira vez desde a manhã, sentiu algo diferente do peso da injustiça. Sentiu o contorno exato de um plano. Não ia precisar gritar. Não ia precisar se defender. Só precisava esperar e deixar que o sistema que a havia apagado chegasse até a própria armadilha que ela mesma havia construído anos antes, sem saber que um dia precisaria dela. Os 7 dias de transição foram, na superfície, os mais tranquilos da história recente da Veltrix. Valentina chegava no horário, respondia tudo o que era pedido, entregava documentação organizada, com índice, com notas explicativas. Cássio ficava do outro lado da mesa, anotando tudo com aquela caneta cara que ele girava entre os dedos quando queria parecer concentrado. Renato observava de longe com a satisfação discreta de quem acha que está no controle. O que nenhum dos dois percebeu
é que Valentina estava entregando exatamente o que havia sido solicitado, nem uma vírgula a mais. Ela respondia perguntas diretas com respostas diretas. Ninguém havia perguntado sobre o adendo 7. Ninguém havia perguntado sobre os acordos verbais. Ninguém havia perguntado sobre os protocolos específicos de renovação de cada contrato. E ela, com aquela educação impecável que escondia uma inteligência afiada como bisturi, não ofereceu nada além do que foi pedido. No mundo corporativo, essa é uma das formas mais elegantes de deixar uma bomba relógio sem que ninguém perceba o tic-tac. No 8º dia, Cássio assumiu a carteira com uma cerimônia interna ridícula. Renato mandou um comunicado por e-mail, parabenizando a nova estrutura de atendimento, com foto de Cássio sorrindo numa sala de reunião que ele ainda não sabia usar direito. Valentina foi transferida para uma mesa no corredor do 8º andar, entre o almoxarifado e a sala de impressão, num espaço que claramente havia sido improvisado. Cadeira sem regulagem de altura, tomada que ficava atrás de uma prateleira, sem janela, sem privacidade. Era o tipo de realocação que não precisava dizer nada em voz alta, porque dizia tudo em silêncio. A mensagem era clara: você está sendo apagada aos poucos, com burocracia, sem precisar de demissão formal. Nas 3 semanas seguintes, enquanto Cássio sorria em reuniões com clientes que ainda não sabiam o tamanho do que estava faltando, Valentina usou cada minuto naquela mesa de corredor para fazer uma coisa metódica e silenciosa. Revisou cada contrato ativo da carteira que havia entregado, um por um, com a calma de quem já sabe o que vai encontrar e só está confirmando o caminho. Foi numa quinta-feira à tarde, com o barulho da impressora do corredor como trilha sonora, que Valentina encontrou o que estava procurando. Ela abriu o contrato do Grupo Almada Holding, o maior cliente da Veltrix, responsável por 31% da receita anual, e navegou direto até o adendo 7, parágrafo 4º. A cláusula estava lá, intacta, redigida em linguagem técnica densa, enterrada entre 12 páginas de termos financeiros que ninguém com pressa jamais leria até o fim. Em 2021, durante uma renegociação delicada que Valentina havia conduzido sozinha por 4 meses, ela havia inserido uma cláusula de exclusividade operacional com vigência de 5 anos, renovável apenas mediante reunião presencial com a gestora de conta original, juridicamente válida, assinada por ambas as partes, registrada em cartório. Ela havia colocado aquela cláusula como proteção ao cliente, garantindo continuidade e responsabilidade técnica no relacionamento. Nunca imaginou que um dia precisaria dela como proteção para si mesma. A renovação do contrato estava marcada para dali a 11 dias, e Cássio Drummond não sabia que o adendo 7 existia. Renato Falcão também não. Valentina fechou o arquivo, olhou para o teto por alguns segundos e respirou com uma calma que parecia quase injusta. Ela não ligou para o Grupo Almada, não mandou e-mail, não avisou ninguém. Ficou na sua mesa de corredor respondendo chamados de suporte interno, com a mesma expressão neutra de sempre, enquanto Cássio passava por ela algumas vezes ao dia, sem ao menos fazer contato visual. Mas Valentina conhecia Ricardo Almada há 9 anos. Sabia exatamente como ele operava. Ricardo era o tipo de executivo que lia contrato antes de reunião. Não por obrigação, mas por costume. Ele tinha uma assistente chamada Fernanda, que preparava pastas físicas com os documentos de cada reunião, com abas coloridas e marcações à caneta. Valentina sabia disso porque havia participado de dezenas de reuniões naquele escritório e sempre viu a pasta de Ricardo sobre a mesa, antes mesmo de ele entrar na sala. Quando Cássio aparecesse naquela reunião de renovação sem ela, Ricardo ia notar a ausência, ia perguntar. E quando abrisse a pasta e chegasse no adendo 7, ia ler. Ia reconhecer a cláusula, ia entender, com a frieza de quem administra 18 milhões de reais em contrato, que algo estava errado. Valentina não precisava fazer nada, só precisava não estar lá. O dia da reunião com o Grupo Almada era uma segunda-feira, com aquele céu encoberto de São Paulo que parece combinar com decisões ruins. Cássio saiu da Veltrix às 8h40 num carro executivo, pasta nova, apresentação de 40 slides, colônia forte demais para um horário cedo demais.
Valentina chegou à sua mesa de corredor no horário de sempre. Ligou o computador, abriu a fila de chamados de suporte e começou a trabalhar. Às 10h17, o celular de Renato Falcão tocou. Ela não ouviu a ligação, mas viu ele passar pelo corredor 15 minutos depois, com aquela mandíbula travada que indica que alguma coisa saiu muito errado. Às 11h02, Cássio entrou pela porta principal da Veltrix, com a pasta fechada debaixo do braço e aquele sorriso de 40 slides completamente apagado do rosto. Ele foi direto para a sala de Renato. A porta fechou. Valentina continuou respondendo os chamados. Do lado de fora, pelo vidro fosco da sala, dava para ver as silhuetas dos dois gesticulando. O tipo de conversa que não tem ata, não tem registro, e que todo mundo no andar sabe que está acontecendo, mas finge não ver. Ricardo Almada tinha feito exatamente o que Valentina sabia que ele faria. Ouviu a abertura de Cássio, pediu um copo d'água, abriu a pasta que Fernanda havia preparado e perguntou, com aquela voz calma de quem não precisa levantar o tom para intimidar: "Cadê a Valentina?" Cássio explicou a reestruturação com as palavras que Renato havia ensaiado com ele. Ricardo ouviu, assentiu levemente e então abriu o contrato no adendo 7, parágrafo 4º. Leu em voz alta, devagar, como quem quer ter certeza de que todos na sala estão ouvindo a mesma coisa. Depois devolveu a caneta para o porta-canetas sem assinar. Disse que precisaria consultar o jurídico antes de qualquer avanço e que esperava receber uma explicação formal da Veltrix sobre a mudança de gestora sem notificação contratual prévia. A reunião durou 11 minutos. 11 minutos para desfazer 6 semanas de arrogância corporativa. Cássio saiu do escritório do Grupo Almada sem contrato assinado, sem data remarcada e sem resposta para nenhuma das perguntas que Ricardo havia deixado suspensas no ar, como uma sentença ainda não pronunciada. Renato passou as 3 horas seguintes tentando encontrar o adendo 7 no sistema interno. Chamou o TI. O analista que atendeu era novo, contratado depois da migração de servidor que Renato havia aprovado 3 meses antes, sem revisão técnica. O arquivo original do contrato do Grupo Almada havia sido arquivado numa pasta de contratos encerrados por engano durante essa migração. Uma pasta que ninguém monitorava, que ninguém auditava e cuja existência a maioria dos colaboradores nem sabia. Os metadados mostravam que o documento estava lá, assinado, válido, com todas as páginas intactas. Só que ninguém havia lido. Ninguém havia cruzado com a transição de gestora. Ninguém havia feito a pergunta mais básica do processo: existe alguma cláusula contratual que impeça essa mudança? O jurídico interno foi acionado às 14 horas. A diretoria nacional soube às 16 horas. Às 17h23, o Grupo Almada enviou uma notificação formal questionando a validade dos termos propostos na reunião e abrindo prazo de resposta de 72 horas antes de acionar o protocolo de auditoria contratual previsto no próprio contrato. Renato foi convocado para uma reunião com a diretoria sem pauta definida, exatamente como havia feito com Valentina 6 semanas antes. Foi o CEO quem perguntou onde estava Valentina Greco. Não Renato, não o jurídico, o CEO, um homem de 62 anos que havia fundado a Veltrix e que raramente descia abaixo do 16º andar. Pegou o ramal e pediu para ser transferido para a extensão dela. O ramal tocou na mesa do corredor do 8º andar, entre o almoxarifado e a sala de impressão. Valentina atendeu no segundo toque. Ouviu a voz do CEO, ouviu o resumo seco da situação, ouviu o silêncio pesado de quem está pedindo ajuda, sem conseguir pronunciar as palavras direito. Ela fez uma pausa de 3 segundos. Não por hesitação, mas porque havia ensaiado mentalmente esse momento e queria ter certeza de que cada palavra que viesse a seguir fosse precisa. Depois disse, com uma calma que cortava mais do que qualquer tom elevado: "Eu sei exatamente onde está o problema. Mas antes de qualquer coisa, precisamos conversar sobre algumas condições." Do outro lado da linha, o CEO concordou imediatamente. Era a primeira vez em 11 anos que alguém naquele nível hierárquico ouvia Valentina Greco e não tinha outra opção a não ser dizer sim. As condições de Valentina foram simples, diretas e inegociáveis.
Retorno imediato à carteira de clientes com o título formal de Diretora de Contas Estratégicas, uma promoção que havia sido negada 3 vezes nos últimos 4 anos. Contrato revisado com cláusula de estabilidade por 36 meses. E um comunicado interno assinado pelo CEO reconhecendo sua contribuição técnica nos contratos da carteira. Ela não pediu a cabeça de Renato. Não precisou. Nos 30 dias seguintes, Renato Falcão pediu desligamento voluntário, o tipo de saída que as empresas chamam de decisão pessoal, mas que todo mundo no corredor sabe o que significa. Cássio Drummond foi realocado para uma função de análise interna, sem carteira de clientes. O contrato do Grupo Almada foi renovado com Valentina presente, numa reunião de 40 minutos em que Ricardo Almada a cumprimentou pelo nome, perguntou da vida e assinou sem ler o adendo 7. Porque quando existe confiança real, não precisa. Valentina nunca recebeu um pedido formal de desculpas, mas voltou para o 14º andar com um crachá novo, uma sala com janela e a consciência tranquila de quem não precisou abrir mão da própria integridade para vencer. Às vezes, a vingança mais poderosa não tem nome, tem paciência. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu algo parecido com o que Valentina sentiu. Aquela mistura de injustiça silenciosa e clareza fria de quem sabe que está sendo subestimado. Se esse relato tocou em algo real para você, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Toda semana tem um novo relato de quem sobreviveu ao ambiente corporativo com a dignidade intacta. E se você conhece alguém que já passou por algo assim no trabalho, uma demissão injusta, uma ideia roubada, um apagamento silencioso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes é importante saber que não foi só você. O que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Valentina tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.